político militar, temos a questão da seca que vai comprometer os níveis de produtividade agrícola e fechamos com os acidentes de viação. Particularmente, olhando para Dom Jaime Gonçalves, morreu na semana passada, foi enterrado este sábado e há muito que se diga sobre este homem, era um homem de paz. Entretanto, era um homem controverso. Sabemos que na época pós-independência ele desempenhou um papel praticamente de protesto ao regime marxismo-leninismo e contra o Partido Único. Estes posicionamentos de Dom Jaime Gonçalves eram legítimos na sua percepção? Uma pessoa que intervém é sempre algo controverso. Dom Jaime Gonçalves desempenhou um papel muito importante para a assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992. O período anterior à independência, eu conheci Dom Jaime, conheci também o cardeal Dom Alexandre, estavam a estudar na Itália. O Dom Alexandre tinha uma atitude firme de patriotismo. E o Dom Jaime? Tinha uma atitude hesitante. Porquê as reservas? Não sei. Devo dizer que aqui houve, no período colonial, refiro-me ao período colonial, o Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende, o Arcebispo de Nampula, os padres de Burgos e outros, que tomaram com coragem posição contra o colonialismo. Dom Jaime contestou mais o pós-independência que o período colonial. Mas porquê? Não havia razões suficientes para... Ignoro quais eram as razões dele. Mas, como disse, contribuiu para a causa da paz. Se tinha uma autoridade moral sobre o nosso terrorista local, porque era tio. Mas a ida a Roma e a assinatura, ele desempenhou um papel. Mas eu tenho sempre uma pergunta: quem desempenhou o papel fundamental? Porque me lembro, e isso ele disse-me pessoalmente, o Tyrone Rowland, que na altura era o PCA da Lonro. Lonro tinha construído o pipeline e evidentemente queria o pipeline a funcionar, tinham tido uma despesa brutal, queriam reconstruir, queriam trabalhar. E o homem estava... disse-me a mim, o Tyrone Rowland, que lhe entregou $1 milhão e levou no avião da Lonro para Roma. O que é que pesou mais? Se Dom Jaime, se a Lonro... Então está a desmerecer o papel de Dom Jaime, pelo menos preponderante neste processo de paz? Longe de mim essa ideia. Longe de mim essa ideia. Mas na assinatura de Roma pesaram estes dois fatores. E se não houvesse a figura de Dom Jaime, aconteceriam os acordos de paz? Havia muitos intervenientes de peso. Estou-me a lembrar da comunidade de Santo Egílio, estou-me a lembrar das próprias posições do Sumo Pontífice, estou-me a lembrar das posições das comunidades religiosas em Moçambique, que fossem as islâmicas, as cristãs, o papel de Dom Dinis Tungulana, por exemplo. Houve muitas coisas. De modo que eu tenho dificuldade de dizer qual foi o fator decisivo. O Dom Jaime conta que, bem nas vésperas da assinatura desse acordo, teve que ir às matas da Gorongosa à procura de Afonso Dhlakama. Em algum momento foi este papel, segundo ele, que ajudou com que este acordo fosse assinado. Dhlakama saísse das matas para assinar este acordo, que ainda não havia consenso entre o governo da Frelimo e a Renamo em relação à ida a Roma para a assinatura deste acordo. Bom, foi mesmo Dom Jaime que convenceu Dhlakama para ir a Roma? Quem trouxe para Roma o Dhlakama foi o avião da Lonro que vinha de Londres. Quem convenceu Dhlakama? Hã? Quem convenceu Dhlakama a ir a Roma? Não tenho dados para dizer, olha, o fator fundamental foi este. Foi o presidente Kuet Massir, foi a comunidade de Santo Egílio, foi o governo italiano, foi o Sumo Pontífice, foi o Dom Dinis Tungulana, foram as comunidades religiosas, foi o Dom Jaime Gonçalves. Eu penso que todos contribuíram.
Agora, quem contribuiu mais ou menos, não tenho dados para dizer. Dom Jaime não granjeava... Só o próprio é que poderá dizer porque é que ele foi a Roma. Dom Jaime não granjeava muita simpatia no governo da Frelimo, particularmente depois de ter voltado de Gorongosa, teve resistência em contar este episódio ao presidente Chissano. Porquê? Havia dúvidas em relação à pendência política de Dom Jaime? Bom, eu tenho dificuldade de discutir o Dom Jaime. Como disse, o período colonial foi um período de silêncio. Houve quem teve coragem de falar. O período da independência foi um período em que as pessoas falaram. E continuam a falar até hoje. Não é preciso muita coragem para falar. Mas naquela altura era muito difícil protestar. Naquela altura, no período colonial, havia diferente daquilo que o regime impunha. Havia o período colonial, havia a PIDE, havia isso tudo. Havia isso tudo. Quantas pessoas foram assassinadas pela PIDE? Quantas famílias perseguidas? Já não falo de outras coisas. Bombardeamentos, assassinatos, o assassinato de Mondlane. Por favor, o período colonial foi um período que desafiou a coragem das pessoas, a capacidade de fazer. Depois da independência, as pessoas falaram, começaram a falar, aprenderam a falar, sentiram que tinham o direito de dar a sua opinião. E é isso que eu posso dizer. E Dom Jaime cumpriu este papel à medida ou acha que extrapolou aquilo que é o seu papel como religioso? Não posso dizer nada disso. Dom Jaime contribuiu e contribuiu seriamente para o processo de Roma. Isso posso dizer e é justo. Pois. Contribuiu e contribuiu seriamente. Nós tivemos nestas cerimónias fúnebres a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, a presença do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano. O Presidente Guebuza mandou uma mensagem de condolências e o Presidente da Renamo não veio por motivos óbvios, mas também enviou uma mensagem. Tivemos a presença massiva de elementos da arena política, económica, etc. Praticamente estava o país representado neste evento. Esta homenagem é estanque ou é possível Dom Jaime ser imortalizado? Eu falo da possibilidade de se transformar em um herói nacional. Bom, não é fácil responder essa pergunta. Porquê? Onde é que está a problemática? O que é um herói nacional? O que é um herói nacional? Aqueles que estão na cripta são personagens que desempenharam um papel fundamental para a libertação do país. E Dom Jaime não o fez? Com licença, para a libertação do país, foi a frase que eu usei. Não está na cripta porque pediu para ir para outro sítio. Mestre Malangatana. Malangatana esteve anos na cadeia. Está na cripta Craveirinha. Teve anos na cadeia. Está o maestro Chemano, não estou a falar os da luta armada. Mas fora as guerras coloniais, tivemos uma guerra civil. Não, nunca tivemos guerra civil. A não ser que você considere que o Ian Smith era moçambicano. Tivemos a Guerra dos 16 anos. Aqueles que desempenharam um papel fundamental no processo de paz pós-guerra dos 16 anos não podem ser considerados heróis. Desculpa, quem desempenhou o papel fundamental para o fim da guerra dos 16 anos foi a queda do apartheid, porque deixou de fornecer armas e munições e treinos. Então o papel fundamental é o apartheid, que deixou de apoiar. Mas ainda não respondeu a minha pergunta. Dom Jaime é elegível para herói nacional? Penso que há uma comissão que pode tratar disso e que se pode pronunciar sobre isso, que ele foi uma personagem de destaque, que era uma personalidade de primeiro plano, e, como disse, o seu funeral o demonstrou. Mas também há outro. Olha, se não me engano, amanhã vamos ver quem é que está no funeral do grande Joaquim João. E ninguém vai dizer que ele é um herói nacional. Quem esteve no funeral do Mário Coluna. Está a comparar Joaquim João a Dom Jaime, quer dizer, são figuras equiparadas? Não, são personagens de primeiro plano da nossa história. Uma coisa é ser personagem de primeiro plano da história,
outra coisa é ser um herói nacional. São duas coisas diferentes. Personagens de primeiro plano, sim. No desporto, Joaquim João, o Mário Coluna. Quem é que não foi ao funeral do Mário Coluna? Quem é que não vai ao funeral do Joaquim João? Por favor. E outros? Mas, na sua opinião, ele não é elegível? Eu não lhe dei opinião. Disse-lhe que há uma comissão para estudar essas questões. E não me vai forçar a dar uma resposta que eu não tenho capacidade nenhuma para dar. Eu digo, é um personagem de primeiro plano. Desempenhou um papel importante para o Acordo Geral de Roma. Ok? Exatamente. Fica, sem dúvidas, um vazio, não só para o país, comunidades da sociedade civil, mas também para a Igreja. Na sua opinião, este papel desempenhado por Dom Jaime Gonçalves poderá ser continuado na mesma perspectiva e intensidade que o mesmo prelado desempenhou em vida? Difícil dizer. Sobretudo no momento em que, inclusive na Beira, o arcebispo é estrangeiro. Agora temos alguns bispos que são estrangeiros. Houve um momento em que todos os bispos eram moçambicanos. Não sei se quem manda no Vaticano começou a desconfiar dos moçambicanos. Isto é inconveniente para si? Eu acho que é negativo. Porquê? Porquê? Como é que alguém que vem de fora do meu país, que vem de fora da minha cultura, me vem dizer como é que eu devo me comportar? Está a falar das cartas pastorais? Desculpa. Porquê que não há um moçambicano bispo na Argentina, bispo em Portugal, bispo em França, bispo na Itália? Refere-se às cartas pastorais? Eu não me refiro a cartas pastorais nenhumas. Estou a dizer, pela primeira vez, voltou a acontecer, depois da independência, antes da independência não havia moçambicano. Não havia moçambicano. Depois da independência, pela primeira vez, surgiram bispos estrangeiros. Eu não vejo um moçambicano bispo fora de Moçambique. Se eu visse, bom, normal. Agora, quando em Moçambique começam a surgir bispos estrangeiros, é porque talvez alguém não tenha confiança no clero moçambicano. Ok. Algumas correntes de opinião diziam que Dom Jaime teorizava as ideias de Afonso Dhlakama ou de Renamo. Como é que acha que vai ficar o xadrez político após o desaparecimento desta figura? Renamo vai continuar a reivindicar o que tem reivindicado? Será muito bem teorizado da forma como era na altura do Dom Jaime? Ignoro totalmente. Como toda a gente, e você própria, ignora o que é que aquele homem quer. Porque lhe diz uma coisa de manhã e diz-lhe outra coisa à tarde. De modo, se diz uma coisa de manhã e diz outra coisa à tarde, é muito difícil a gente saber o que é que ele quer, o que é que ele pensa. Isto complica o processo de discussão para se pôr termo? Não, sempre complicou. Político. Um vira-casacas é difícil discutir com ele. Não sabemos qual é a posição dele. Temos dificuldade. Qual é a posição verdadeira? Pois, e relativamente a isso, nós temos assistido uma sequência de execuções, aquilo que se chama de execuções extrajudiciais ou assassinatos, particularmente na zona onde se conflagra o conflito político. No último sábado foi Não morto... conheço o conflito político, já lhe disse 50 vezes. Instabilidade. Se me diz outra vez conflito político, eu saio. Está bem. Temos verificado instabilidade e temos verificado também assassinato de algumas pessoas. Na sua percepção, isto está associado a... Tudo depende de quem está a ser assassinado. Na minha rua houve um assassinato. Um bandido qualquer roubou uma pessoa, esfaqueou. E não é a primeira, a segunda ou a terceira vez. Bom, o que eu quero dizer é que eu tendo a concordar a 100% com o presidente Chissano, quando ele declarou que a primeira tarefa do Estado é defender, é proteger a vida e os bens das pessoas, nacionais e estrangeiras. É a primeira tarefa do Estado. Se alguém, para roubar, mata, o Estado tem a obrigação de capturar esse alguém e executar?
Hã? Executar? Executar? Nós não temos pena de morte em Moçambique. Mas se ele disparar contra a polícia, é óbvio que o polícia não cruzou os braços e diz, olha, vai disparando para ver se me acertas. Acha que o polícia faz isso? Você, se tivesse uma arma, alguém estava a disparar contra si, dizia, ei, você não tem pontaria, não me está a acertar. Desculpa, vamos ser sérios. Dão muita importância a quem está a atacar pessoas, destruir bens. Não, as Forças Armadas foram para lá. Mas qual é o papel das Forças Armadas e da Polícia em qualquer país do mundo? Não é proteger a vida, os bens dos cidadãos, dos residentes, a soberania nacional? Onde é que não se faz isso? Alguém aqui protestou contra o facto que na Bélgica invadiram uma casa e capturaram o cérebro dos atentados de Paris e agora capturaram o homem de chapéu, segundo dizem? Alguém protestou contra o facto que em França capturaram e mataram, porque dispararam, alguns dos bandidos que fizeram os atentados de Paris? Isto não aumenta a desconfiança e o medo em relação à segurança plena no nosso país? Quem é que põe em causa a segurança plena do nosso país? Bandidos? Bandidos, ladrões, assassinos. Atacam um banco, invadem a sua casa, arrombam a sua porta, não é? E os terroristas são os únicos que ameaçam a segurança e a paz das pessoas. Eu não vejo um militar ou um pelotão entrar na casa de uma pessoa para lhe roubar os bens. Não vejo uma esquadra da polícia ou um posto policial atacar a casa de uma pessoa. Se há suspeita de crime em toda a parte do mundo, em toda a parte do mundo, não é em Moçambique. Se há uma suspeita de crime, vão, tomam medidas, cercam, não é? Até podem arrombar a porta. Mas estes processos nunca foram levados adiante. Normalmente termina em execução e não há respostas em relação às causas ou aos motivos prováveis dos assassinatos em série. Minha senhora, quantos crimes ocorrem em Moçambique do Rovuma ao Maputo? Eu não estou a falar dos bandidos armados, dos terroristas. Quantos crimes? Veja nos jornais. Muitas vezes ocorrem. Muitas vezes ocorrem. Há mortos, há feridos, há roubo, pilhagem de bens, da sua carteira, do seu telefone, da sua televisão, dos seus móveis. Não, vai-se fazendo o que se pode. Creio que vai-se fazendo o que se pode. Ainda não temos, a meu ver, forças policiais e forças armadas à altura das necessidades do país. O que é que isto significa? Significa que terem os meios apropriados e o número de homens apropriado. Quais seriam os meios apropriados? Que tipo de elementos, em termos de maquinaria, de segurança, que seriam necessários para deixar o país seguro, em paz? Helicópteros, blindados, estou a falar das Forças Armadas. Há uma ameaça iminente que justifica este investimento? O que é que está a acontecer na estrada que vai da Beira para Chimoio? O que é que está a acontecer na estrada nacional número 1? Estamos a perguntar se há uma ameaça iminente e aqueles que morrem lá estão satisfeitos da vida? Isto seria declarar uma guerra. Hã? Isto seria declarar uma guerra, investir, Quem por exemplo, é que declara uma guerra? É o que se defende ou o que está a atacar? Quem é que declara a guerra? É aquele que se defende ou aquele que está a atacar? Quando invadem a sua casa, arrombam a sua porta, se você se defende, não se deve defender? Neste caso, com falta deste armamento com que está a se referir, o país entra em fragilidades, do ponto de vista de segurança. O país sofre de fragilidades, tanto em termos de efetivos como de meios. Sofre de duas fragilidades, e eu refiro-me às Forças Armadas, refiro-me à própria Polícia, que sofre de insuficiência de meios
humanos e de meios materiais. Quais seriam as alternativas que iria propor para resolver este problema a curto e médio prazos? Qual é o problema? O problema de falta de efetivo e de... Há que recrutar mais gente, há que ter os meios financeiros para fazer isso. E isto não está a acontecer? Não, está muito abaixo do necessário. Ainda no outro dia, estou a citar de novo o Presidente Chissano, até uma Suazilândia tem mais forças do que nós. Até a Suazilândia tem mais forças do que nós. E a Suazilândia é mais pequena que a província de Maputo. Vamos ser sérios. Isto explica as alegações de que parte do financiamento dado para Imatum fosse para o armamento, quer dizer, há esta necessidade? Primeiro, não tem nada que justificar. Se é para as Forças Armadas, é para as Forças Armadas. Se é para comprar uma frota pesqueira, é para comprar uma frota pesqueira. E não venham com a mascarada e a camuflagem que não, à pala da frota pesqueira também compramos uns barcos de patrulha. Isso não é sério. Pois. Vamos agora falar sobre a segurança alimentar no país. Com a seca, muita produtividade estará aquém daquilo que se espera em 2016. Já estamos a nos ressentir no que diz respeito à produção de cana para processamento do açúcar, que é uma das indústrias importantes do nosso país, emprega particularmente 35 mil trabalhadores. O que é que isto poderá constituir para a economia do país e particularmente para as pessoas que vivem à base da agricultura? Não é por acaso que a Constituição da República diz que a agricultura é a base do nosso desenvolvimento. E eu pessoalmente testemunhei as medidas que foram impostas a Moçambique, repito, que foram impostas a Moçambique, pelo FMI, pelo Banco Mundial e algumas vezes pela União Europeia, para facilitar a vida do apartheid, da África do Sul, do apartheid. Quero lembrar que, na sequência da Guerra Anglo-Boer, no princípio do século XX, os ingleses não estavam preocupados, vitoriosos, não estavam preocupados com a agricultura. Queriam os bancos, queriam as indústrias, queriam as minas. Entregaram a terra ao Boer. Inclusive, retiraram a terra que pertencia às populações ditas nativas e foram progressivamente acantonando-as em bantustões, em que não havia terra cultivável, não havia água e só havia pedra. Entretanto, para o agricultor branco, Boer, havia em cada distrito aquilo que nós chamamos uma casa agrária, que nós criamos e que foram mortas. Foram mortas as casas agrárias, porque não tínhamos meios para sustentar, porque nos proibiam. E a casa agrária, lá, como cá, tinha técnicos. E ele dizer, olha, vai cultivar assim. Temos estas sementes que vais experimentar. Precisas de um apoio com o trator, nós vamos levar o trator lá. Dá-nos a tua produção. Nós compramos e pagamos. Vamos processá-la, vamos vendê-la e da mais-valia uma parte pertence-te. É o que está a acontecer com o algodão, no caso? Próximo. Pouco. Porque nós estamos a trabalhar o algodão aqui. A maior parte do algodão é exportado em bruto. E quando exporta, quando o sul-africano exporta para Moçambique, ainda recebe um outro incentivo, que é o incentivo de exportação. A nossa agricultura está a fazer concorrência a isso. Porque nós, e eu penso que um pouco sem pensarmos seriamente, assinamos a livre circulação. E o que é que ele vem cá buscar? Normalmente vem buscar banana e pouco mais. Ora, eu creio que nós temos que refletir como fazer realmente da agricultura a base do nosso desenvolvimento. Como fazer irrigação, como pôr técnicos no terreno que estão a apoiar o agricultor e a aconselhar o agricultor. E particularmente com a seca, todas as fragilidades deste processo estão... Mas a seca, como a inundação, tem muito a ver com os meios
que tu tens. As tecnologias. Se tu constróis barragens, não estou a dizer super barragens, caborabaças, barragens, canais que desviam a água, minimizas o efeito das inundações e, ao mesmo tempo, podes armazenar água para o período das secas. Exatamente. Rapidamente vamos fechar com este assunto sobre os acidentes de viação, particularmente voltado para o último que aconteceu há 7 dias, em Vilanculos, matou 13 pessoas. Quais são as suas percepções em relação às causas destes acidentes ou o facto de não termos minimizado ainda este problema nos últimos anos? Eu creio que as causas são variadas. Ontem ou anteontem, encontrei um carro aqui na Marginal que galgou a rotunda. Estão assinaladas em vários sítios as rotundas. Álcool. Provavelmente álcool. Excessos de velocidade. Hoje ouvi que transportadores em Inhambane querem fazer greve porque estão proibidos de circular à noite. Eu vou transportar gente à noite? O que é que aconteceu agora com esta morte em Inhambane? Eram 4 horas de madrugada. Ele saiu às 3h30 da manhã. Dormiu bem? Não dormiu? Tomou alguns copos? Veio, quis fazer uma ultrapassagem perigosa, segundo li dos depoimentos. Depois não podia fazer e foi bater num caminhão que estava estacionado há 2 dias. Como é que um caminhão fica estacionado com uma avaria 2 dias? Quem é o dono desse caminhão? Quem é o proprietário desse veículo que sai às 3h30 da manhã, quando é proibido circular à noite? Em nome do negócio, não vamos matar gente. A gente circula por esta cidade, você também. Vê como é que funcionam os chapas. Eu, quando vou no meu carro, venho ver se eu passei pela inspeção, não é? Exatamente. Quantos chapas passam pela inspeção? E vê o chapa com pneus carecas, e vê o chapa que não tem luzes, não tem pisca-pisca, que deita uma fumarada quando está a andar, que estaciona em qualquer sítio, numa curva, e depois quer fazer ultrapassagens de qualquer maneira. Chapa, my love. É uma vergonha. Nós estamos a facilitar a mortandade. Estamos a facilitar a mortandade. Agora, eu pergunto, quem são os proprietários dessas viaturas? Que seguro é que essas viaturas têm? Hoje fui renovar o seguro do meu carro, pessoal. Viram também que eu passei pela inspeção, isso tudo, ainda não tinha expirado o seguro, mas fui renovar a tempo e horas. Não é só o seguro para mim, é seguro contra terceiros, contra isso, contra pessoas até que estejam comigo no carro, e eu não sou transportador. Para um transportador é preciso uma carta profissional. As exigências são maiores, não é? As exigências são maiores. É uma exigência da lei. Carta profissional. E se é para transportar pessoas, também é uma carta profissional especial. Se nós não fazemos isso, estamos a fechar os olhos à mortandade. Estamos a ter pena dos mortos, fazemos comunicados. Em Inhambane disseram lá no local dos 15 mortos que iam ter 3 dias de luto. Eu preferia que não tivessem 3 dias de luto. Eu preferia que não tivesse havido luto. Não queremos luto. Queremos que as pessoas vivam. Queremos que as pessoas não fiquem feridas, amputadas, sem uma perna, sem um braço. Que uma mãe não fique sem o bebê. É isso que nós queremos. Ok, muito obrigada. Ficaram os comentários do Sérgio Vieira. Sérgio, foi um prazer tê-lo aqui novamente e nós voltamos de hoje a 7 dias. Muito obrigada pela sua atenção. Nós voltamos com mais informações daqui a 7 dias com o Sérgio Vieira. Boa noite.